Eu nunca acreditei em fantasmas até aquele dia no Coliseu. Vi com meus próprios olhos algo que desafiava toda a lógica. E desde então minha vida nunca mais foi a mesma. O som das espadas ecoava pelo Coliseu como trovões distantes. A multidão rugia, faminta por sangue, enquanto dois gladiadores se enfrentavam sob o sol escaldante de Roma. Mas então, algo aconteceu. Algo impossível. No meio da arena, uma figura surgiu do nada. Um homem coberto por uma armadura enferrujada, seu rosto escondido sob um elmo gasto. Ele se movia como uma sombra, como se não pertencesse àquele mundo. Os gritos de entusiasmo se transformaram em pânico quando ele atacou. Não era apenas habilidade, era algo além da carne e do osso. Cada golpe parecia guiado por mãos invisíveis, cada passo ecoava como um presságio. Os outros gladiadores caíram um a um, incapazes de reagir. Era como assistir a um fantasma saído dos abismos do submundo. Eu estava nas arquibancadas naquele dia, observando tudo. Já tinha visto muitas batalhas, mas aquilo era diferente. Eu conhecia aquele homem, ou melhor, eu pensei que o conhecesse. Seu nome era Marcus Valerius, um gladiador lendário dado como morto há anos. Eu mesmo vi seu corpo ser arrastado para fora da arena depois de uma luta brutal, mas ali estava ele, vivo ou algo parecido com vida. A multidão começou a correr, empurrando-se em pânico. Alguns gritavam que era magia negra, outros juravam que os deuses haviam enviado um mensageiro. Mas eu sabia que havia algo mais, algo humano, algo perigoso. Quem poderia trazer um homem dos mortos? E por quê? Essas perguntas me consumiram nos dias seguintes. Eu precisava descobrir a verdade, porque se aquilo fosse real, Roma estava em perigo. Roma é uma cidade sedenta por sangue. Para muitos, o Coliseu é o coração do império. Para mim, é um lugar de memórias amargas. Eu já fui um dos homens na arena lutando por glória. Hoje ensino outros a sobreviverem, mas nem sempre a morte é o fim. O Coliseu não era apenas um lugar de entretenimento. Era um templo para os deuses da violência e da morte. Milhares de pessoas lotavam as arquibancadas, suas vozes ecoando como trovões enquanto apostavam em quem viveria ou morreria. Os jogos eram mais do que diversão, eram uma demonstração de poder. O imperador usava-os para controlar as massas, oferecendo-lhes pão e circo, enquanto escondia sua própria corrupção. Eu conhecia bem aquele mundo. Cresci nas ruas de Roma, onde a única maneira de sobreviver era lutar. Quando criança, eu assistia aos jogos com admiração, sonhando em ser como os heróis que via na arena. Mas quando finalmente entrei lá, percebi que não havia glória, apenas dor e morte. Lembro-me da primeira vez que enfrentei outro homem na arena. Eu tinha 16 anos. Ele era maior, mais experiente, mas eu sabia que não podia recuar. Lutar ou morrer, essas eram as únicas opções. No final, matei-o. Sua vida se esvaiu diante dos meus olhos, e eu soube naquele momento que nunca mais seria o mesmo. Anos depois, abandonei a arena. Não por fraqueza, mas porque entendi que aquela vida me consumiria. Agora, sou treinador. Ensino jovens gladiadores a sobreviverem na arena, mas também tento mostrar-lhes que há mais na vida do que sangue e glória. Mesmo assim, ainda sinto o peso daquelas memórias. Cada golpe que dei, cada vida que tirei, tudo isso continua comigo. Mas nada do que vivi me preparou para o que aconteceu naquele dia. Ver Marcus Valerius retornar dos mortos foi como abrir uma ferida antiga. Algo dentro de mim sabia que aquilo não era natural. Não era obra dos deuses. Era humano, calculado e perigoso. Quem teria o poder de trazer um homem de volta? E qual seria o preço? Essas perguntas me levaram a investigar. Eu precisava entender o que estava acontecendo, porque se alguém conseguia manipular a morte, então Roma estava à beira de algo muito maior e muito mais sombrio. Aquele gladiador, eu o conhecia. Todos pensávamos que ele havia morrido em combate, mas algo me dizia que aquilo não era obra dos deuses. Alguém estava brincando com forças que não deveriam ser perturbadas. Eu comecei minha busca pelas ruas de Roma, onde os segredos da cidade se escondem nas sombras. Fui até a taverna onde antigos gladiadores costumavam se reunir, um lugar cheio de histórias e cicatrizes. Ali, encontrei Lucius, um veterano que lutou ao lado de Marcus Valerius anos atrás. Seu rosto estava marcado por rugas profundas, mas seus olhos ainda brilhavam com a memória das batalhas. Marcus está morto, ele disse. Sua voz rouca como pedra contra pedra. Eu vi seu corpo ser arrastado para fora da arena. Não há como ele estar vivo, mas eu sabia que havia algo mais. Pressionei Lucius.
perguntando sobre os últimos dias de Marcos antes de sua suposta morte. Ele hesitou, então murmurou algo sobre uma luta particularmente brutal contra um gladiador estrangeiro trazido das províncias orientais. Diziam que aquele homem carregava rituais proibidos, magias antigas que desafiavam a compreensão humana. Intrigado, fui até o templo de Vesta, onde os sacerdotes guardavam registros de eventos incomuns. Eles me receberam com desconfiança, mas após algumas moedas de ouro, concordaram em me mostrar os textos. Entre os pergaminhos amarelados, encontrei relatos de fenômenos estranhos nos últimos meses. Animais encontrados mortos sem marcas, tempestades repentinas que surgiam do nada e desaparecimentos inexplicáveis. Mas o mais perturbador foi um fragmento de um ritual antigo, escrito em latim arcaico. Falava de ressurreição pela vontade dos poderosos e mencionava nomes de senadores conhecidos por suas práticas obscuras. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquilo não era apenas superstição, era real. E alguém estava usando isso para manipular os jogos no Coliseu. Minha investigação me levou a um informante anônimo, um ex-escravo que trabalhava nos bastidores do Coliseu. Ele me encontrou à noite, em um beco escuro perto do fórum. Sua voz tremia enquanto falava. Eles estão usando magia, senhor. Magia para controlar os jogos. Os senadores, eles querem garantir que certos gladiadores ganhem, independentemente de suas habilidades. É tudo uma farsa. Aquelas palavras confirmaram minhas suspeitas. Mas havia algo maior em jogo. Marcos Valérios não era apenas uma peça no tabuleiro. Ele era uma arma perigosa, criada para servir a um propósito que eu ainda não entendia completamente. Cada pista me levava mais fundo nesse labirinto de mentiras, e quanto mais eu descobria, mais perigoso ficava. Os senadores sempre foram gananciosos, mas isso era diferente. Eles estavam usando feitiçaria para controlar os jogos, transformando-os em armas políticas. E eu sabia que, se não os detivesse, Roma pagaria o preço. Minha busca por respostas me levou aos cantos mais sombrios de Roma. Eu comecei a seguir pistas sutis, fragmentos de conversas ouvindo atrás de cortinas, documentos escondidos em bibliotecas secretas e encontros clandestinos com informantes que preferiam morrer a revelar seus segredos. Cada passo me aproximava da verdade, mas também me colocava em maior perigo. Uma noite, enquanto vasculhava os arquivos de um velho escriba, encontrei algo que gelou meu sangue. Uma lista de nomes. Não eram apenas senadores, mas homens poderosos que controlavam os bastidores do império. Entre eles estava Lúcio Cornélios, um homem conhecido por sua influência sobre o imperador. Ele era o arquiteto por trás de muitas das decisões políticas de Roma. E agora parecia estar envolvido nessa conspiração sombria. Mas o que mais me assustou foi uma nota à margem do documento. O fantasma será o catalisador. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. O fantasma Marcos Valérios não era apenas um experimento falho ou uma aberração. Ele tinha um propósito específico, e esse propósito estava ligado aos planos dos senadores. Minhas investigações começaram a chamar a atenção. Certa noite, ao sair de uma taverna, fui cercado por guardas. Não eram soldados comuns. Seus uniformes ostentavam o símbolo de uma serpente enrolada em uma espada, o selo secreto de Lúcio Cornélios. Eles não disseram nada. Apenas me arrastaram para uma carruagem preta como a noite. Fui levado para uma sala subterrânea iluminada por tochas crepitantes. Ali, encontrei Cornélio sentado em uma cadeira dourada, seu rosto escondido nas sombras. Ele me observou em silêncio por um longo momento antes de falar. "Você é persistente, treinador", ele disse, sua voz fria como aço. "Mas há coisas que não são para serem compreendidas por homens como você. Volte para suas lições e deixe os jogos para aqueles que entendem o poder." Eu sabia que não podia ceder. Encarei-o mesmo com medo, respondi. "Marcos Valérios não está morto. Vocês o trouxeram de volta. Por quê?" Cornélio sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "A morte é apenas uma ferramenta, assim como a vida. E nós, senadores, somos mestres em moldar ferramentas para nossos propósitos. Mas você não precisa entender. Apenas saiba que Roma será grande novamente, custe o que custar." Eles me soltaram naquela noite, mas eu sabia que estava sendo vigiado. Minhas ações estavam sendo monitoradas e qualquer passo em falso seria fatal. Decidi procurar ajuda. Fui até uma mulher chamada Lívia, uma sacerdotisa que conhecia os antigos rituais e lendas de Roma. Ela vivia isolada em uma pequena casa nos arredores da cidade, cercada por ervas e pergaminhos.
Quando lhe contei sobre Marcos e os senadores, ela ficou pálida. Eles estão brincando com forças que não compreendem, ela disse, sua voz trêmula. A magia que trouxe Marcos de volta não é natural. É um pacto com algo antigo. Se isso não for interrompido, Roma será consumida pelo caos. Lívia me deu um amuleto antigo, dizendo que ele me protegeria contra as influências sobrenaturais. Mas cuidado, ela alertou. Essa magia tem um preço, e quando o preço for cobrado, todos pagarão. Com o amuleto em mãos, continuei minha busca. Cada passo me levava mais perto da verdade, mas também aumentava o risco. Eu sabia que estava caminhando em direção a algo maior do que eu poderia imaginar. A cada descoberta, o peso do que eu enfrentava crescia, mas eu não podia parar. Não agora. Era ele, meu maior inimigo. Aquele que jurou vingança antes de cair na arena. Agora ele estava de volta, mas não por vontade própria. Algo dentro de mim sabia que nossa luta ainda não havia terminado. Eu, finalmente, o encontrei. Marcos Valérius. Ele estava em uma câmara subterrânea escondida sob o Coliseu, um lugar que parecia saído dos pesadelos mais sômbrios de Roma. As paredes eram cobertas por símbolos antigos, escritos em tinta preta que parecia brilhar sob a luz das tochas. O ar era denso, como se carregasse o peso de algo que não pertencia a este mundo. Marcos estava de pé no centro da sala, imóvel, como uma estátua. Seus olhos estavam vazios, sem vida, mas seu corpo se movia com uma precisão mecânica. Era como se ele fosse controlado por fios invisíveis. Ao lado dele, um grupo de sacerdotes mascarados murmurava encantamentos em uma língua que eu não conseguia entender. Cada palavra ecoava como um trovão distante, vibrando no meu peito. Você não deveria estar aqui, disse uma voz atrás de mim. Eu me virei e vi Lúcio Cornélios novamente. Ele estava acompanhado por guardas armados, mas desta vez ele não sorria. Seu rosto estava sério, quase furioso. Então é verdade, eu disse, minha voz firme apesar do medo que crescia dentro de mim. Vocês trouxeram Marcos de volta para usá-lo como uma marionete. Mas por quê? Para quê? Cornélio suspirou, como se estivesse cansado de explicar algo tão óbvio. Roma está fraca, treinador, fraca e dividida. Precisamos de um símbolo, algo que inspire medo e obediência. Marcos era o gladiador mais temido de sua época. Agora, ele será o instrumento que garantirá nossa supremacia. Eu olhei para Marcos novamente, e algo dentro de mim se partiu. Ele não era apenas um fantasma. Ele era um homem que eu conheci. Um homem que lutou ao meu lado e contra mim. Ele jurou vingança antes de morrer. Mas aquilo não era vingança, era escravidão. Ele não está vivo, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Vocês o transformaram em uma arma. Isso não é poder, é covardia. Cornélios riu, um som frio e cortante. Poder não se preocupa com moralidade, treinador. Poder faz o que precisa ser feito. Antes que eu pudesse responder, os sacerdotes começaram a entoar um novo encantamento. Marcos se virou lentamente, seus olhos vazios fixos em mim. Ele levantou sua espada, e eu soube que não havia mais tempo para conversas. Corri para fora da câmara, com Marcos em meu encalço. Cada passo que ele dava ecoava como um trovão, cada golpe de sua espada cortava o ar como um relâmpago. Eu sabia que não podia enfrentá-lo ali, não naquele estado. Ele não era mais o homem que eu conheci. Ele era uma força além da compreensão humana. Consegui escapar, mas aquela visão ficou gravada na minha mente. Marcos não era apenas uma ameaça para Roma, ele era uma ameaça para tudo o que eu acreditava. E eu sabia que se quisesse detê-lo, teria que enfrentá-lo novamente desta vez na arena. Eu tinha visto o rosto do meu inimigo, mas agora ele não era apenas um rival. Ele era uma sombra do passado, trazida à vida por mãos humanas, e eu sabia que nossa batalha final estava próxima. Nossas espadas colidiram como trovões. Cada golpe era uma lembrança do passado. Cada movimento carregava o peso de nossas escolhas. Mas, desta vez, eu não lutava apenas por mim. Lutava por Roma. O Coliseu estava lotado naquele dia, como sempre. Mas algo no ar era diferente. Os gritos da multidão pareciam mais altos, mais frenéticos. Como se todos soubessem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Eu entrei na arena sob os olhos de milhares de pessoas. Minha espada em punho, meu coração batendo como um tambor de guerra. Do outro lado da arena, Marcos Valérius emergiu das sombras. Ele caminhava devagar, sua armadura enferrujada reluzindo sob o sol.
Seus passos eram pesados, mas precisos, como se cada movimento fosse calculado por uma força invisível. Sua presença era opressiva, quase palpável. A multidão ficou em silêncio quando ele parou, seus olhos vazios fixos em mim. Você não é mais o homem que conheci? Eu disse, minha voz ecoando pelo Coliseu. Mas eu sou, e vou acabar com isso. Marcos não respondeu. Ele simplesmente levantou sua espada e avançou. O som de metal contra metal encheu o ar enquanto nossas lâminas colidiam. Cada golpe era uma explosão de energia. Cada movimento carregava o peso de anos de ódio, dor e memórias. Lutar contra Marcos era como enfrentar um furacão. Ele não sentia dor, não hesitava, não falhava. Cada ataque era implacável, cada defesa impenetrável. Mas eu sabia que ele não estava lutando por vontade própria. Ele era uma marionete, um instrumento nas mãos dos senadores. E isso me deu força. Eu comecei a usar tudo o que sabia sobre ele. Lembrei-me de suas fraquezas, de seus padrões de combate, de seus pontos cegos. Cada golpe que eu desferia era calculado, cada movimento era estratégico, mas mesmo assim, ele continuava avançando, implacável. A batalha durou minutos que pareceram horas. Minhas mãos estavam ensanguentadas, meu corpo tremia de exaustão. Mas eu não podia desistir. Não agora. Então, algo mudou. Durante um breve momento, os olhos de Marcos vacilaram. Vi um lampejo de reconhecimento, de humanidade, em seu olhar vazio. Ele hesitou, apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Marcos, eu gritei, minha voz cortando o silêncio tenso da arena. Você não é um fantasma. Você é um homem. Lute contra eles. Por um instante, pareceu que minhas palavras haviam tocado algo dentro dele. Ele abaixou a espada como se estivesse despertando de um sonho. Mas então, os sacerdotes mascarados nas arquibancadas começaram a entoar novamente seus encantamentos. Os olhos de Marcos se apagaram novamente, e ele voltou ao ataque com uma fúria renovada. Aquilo me mostrou a verdade. Marcos não poderia ser salvo. Ele era uma ferramenta, um recipiente para algo muito maior. E, para detê-lo, eu teria que fazer o impensável. Reuni toda a minha força para um último golpe. Nossa luta culminou em um confronto brutal, onde cada movimento era uma dança mortal. Finalmente, com um grito de raiva e determinação, desferi um golpe certeiro. Minha espada atravessou sua armadura e ele caiu de joelhos. A multidão ficou em silêncio absoluto. Marcos olhou para mim, seus olhos finalmente claros. Ele murmurou algo, tão baixo que apenas eu pude ouvir. Obrigado. E então ele caiu, morto. Desta vez, para sempre. Eu poderia ter deixado aquilo quieto, poderia ter seguido em frente, mas Roma merecia saber a verdade. E às vezes, a verdade é a única arma que resta contra a corrupção. O corpo de Marcos jazia imóvel na arena, mas eu sabia que aquilo não era o fim. A multidão estava em silêncio, chocada com o que acabara de presenciar. Os senadores nas arquibancadas trocavam olhares nervosos, alguns sussurrando entre si, outros tentando disfarçar seu desconforto. Eu podia sentir seus olhos sobre mim, mas não me importei. Caminhei até o centro da arena, onde todos pudessem me ver. Levantei minha espada ensanguentada e gritei para a multidão. Vocês foram enganados. Este homem, Marcos Valérios, não era um fantasma enviado pelos deuses. Ele foi trazido de volta por mãos humanas, por magia proibida usada por aqueles que juraram proteger Roma. Apontei para as arquibancadas, diretamente para Lúcio Cornélios e os outros senadores envolvidos na conspiração. Eles manipularam os jogos, transformaram gladiadores em marionetes e usaram medo para controlar vocês. Eles não são líderes, são traidores. A multidão começou a murmurar, incerta no início, mas logo os murmúrios se transformaram em gritos de fúria. Alguns espectadores apontaram para os senadores, outros começaram a avançar pelas escadas das arquibancadas. Os guardas tentaram conter a multidão, mas era tarde demais. O caos havia começado. Lúcio Cornélio se levantou de sua cadeira, seu rosto vermelho de raiva. Ele gritou ordens para seus homens, mas sua voz foi abafada pelo rugido da multidão. Vi quando ele tentou escapar, cercado por seus guarda-costas, mas o povo o alcançou antes que pudesse sair do Coliseu. Os outros senadores não tiveram melhor sorte. Foram arrastados para fora de suas posições de poder, humilhados diante daqueles que haviam traído. Alguns imploraram por misericórdia, outros tentaram negar tudo, mas suas mentiras não encontraram eco. Eu observei tudo da arena, ainda segurando minha espada. Sabia que havia feito a coisa certa, mas isso não trouxe conforto.
Marcos estava morto e eu carregava o peso de sua morte. Ele não era apenas um inimigo, ele era uma vítima, assim como tantos outros que haviam sido usados pelos senadores. Quando o tumulto finalmente diminuiu, o imperador apareceu em sua tribuna, acompanhado por seus próprios guardas. Ele observou o caos abaixo com uma expressão indecifrável. Então ele falou, sua voz amplificada para que todos ouvissem: que isto sirva de lição, traição será punida, seja quem for, que os deuses julguem esses homens. Os senadores foram levados embora, seus destinos selados. O Coliseu ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio diferente, um silêncio de reflexão. Roma é uma cidade de sombras e luz. Ela pode ser cruel, mas também pode ser justa. E, enquanto houver alguém disposto a lutar, ainda há esperança. Caminhei pelas ruas de Roma naquela noite, sozinho, com o peso da batalha ainda em meus ombros. O Coliseu se erguia à distância, sua silhueta imponente contra o céu estrelado. Era um lugar de glória e tragédia, de vida e morte. Um símbolo de tudo o que Roma representava e de tudo o que ela poderia se tornar. Eu sabia que aquela não era a primeira vez que os poderosos haviam abusado de seu controle sobre a cidade e provavelmente não seria a última. Mas também sabia que enquanto houvesse pessoas dispostas a questionar, a desafiar e a lutar, sempre haveria uma chance de mudança. Pensei em Marcos enquanto caminhava. Ele foi usado, manipulado, transformado em algo que não era. Sua morte foi um lembrete doloroso do custo da corrupção e do abuso de poder, mas também foi um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, há espaço para a redenção. No final, ele lutou contra as correntes que o prendiam, mesmo que por apenas um breve momento. Minhas mãos ainda estavam machucadas, minhas cicatrizes mais profundas do que nunca, mas eu sabia que tinha feito a escolha certa. Expor os senadores não foi apenas um ato de vingança, foi um ato de justiça. E embora isso não traga Marcos de volta, talvez ajude a evitar que outros sofram o mesmo destino. Enquanto caminhava, vi crianças brincando nas ruas, rindo e correndo sem preocupações. Elas eram o futuro de Roma, e eu sabia que cabia a todos nós proteger esse futuro, não apenas dos inimigos externos, mas também daqueles que se escondem nas sombras do poder. Cheguei ao meu destino, uma pequena estátua de Marte, o deus da guerra, que ficava no centro de uma praça tranquila. Deixei o amuleto que Lívia me dera aos pés da estátua, como uma oferenda. Era um símbolo de tudo pelo que eu havia passado, mas também um lembrete de que a luta nunca termina. Olhei para o céu novamente, onde as estrelas brilhavam intensamente. Pensei em todas as histórias que já haviam sido contadas sob aquele mesmo céu, e em todas as que ainda seriam. Roma era uma cidade de lendas, de heróis e vilões, de vitórias e derrotas. E eu? Eu era apenas mais um capítulo dessa história. Mas enquanto houver alguém disposto a lutar por justiça, por verdade, por Roma, então ainda há esperança.